Por gentileza, abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos, o 20 e o 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz a Sagrada Escritura: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Mais uma vez, Senhor, agradecemos este grande privilégio de poder meditar na Tua Palavra. Como o Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essa data que se comemora, é uma data a mais importante para o cristianismo, porque se fala da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Retornando aos dias do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos no ano 30 depois de Cristo, os comentaristas falam mais ou menos essa posição. Cristo morreu com 33, então provavelmente ele nasceu no ano 4 ou 5 antes de Cristo. E nós podemos ver uma dinâmica muito grande quando abrimos e podemos conferir nos 4 evangelhos. Desde aquele domingo anterior à semana que Jesus seria sacrificado na cruz do Calvário, uma dinâmica de acontecimentos extremamente dinâmicos e rápidos, onde a cronologia humana ela esteve sujeita à cronologia de Deus, algo extremamente significativo para os estudiosos da Bíblia. Nós vemos o ministério de Cristo ali dando as últimas instruções com os seus discípulos, o Senhor estando mais na cidade de Jerusalém, em Betânia, são locais próximos. Ali o Senhor preparou a Páscoa, o Senhor chamou os seus discípulos, lavou seus pés, e depois o Senhor foi para o Monte das Oliveiras, para o Jardim do Getsêmani. Então foi algo assim extremamente, de quinta até domingo, foram dias, foram momentos extremamente rápidos, de acontecimentos que mudaram o mundo, mudaram a história do mundo. Sendo assim, logo pela manhã de domingo, o Senhor Jesus ressuscitou. Os 4 evangelhos falam sobre isso, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, depois do seu ministério durante 40 dias aqui na terra. E sendo assim, nós também devemos entender que nós estamos ressuscitados com Cristo.
A ressurreição de Cristo, como diz Paulo, se em 1 Coríntios capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E uma palavra que encontramos, um termo técnico, que encontramos em Atos, capítulo 23, falando de ressurreição, quando Paulo está fazendo a sua defesa para aqueles governadores, ele fala a respeito dessa ressurreição. Atos 23, quando ele está no Sinédrio, uma corte judaica, onde tinham os fariseus e os saduceus, ele, para criar uma situação de conflito entre esses dois grupos, ele fala sobre a ressurreição. E diz o texto de Atos 23:6, e Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Então, essa palavra ressurreição, no grego, ela significa anastasis. Anastasis. Não sei se essa pronúncia está correta. Que significa levantar-se de novo, reintegração à vida, voltar dos mortos. São duas palavras, a palavra ana, que significa de novo, e a palavra esteme, que significa levantar. Então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, é a primícia dos que dormes. É uma espécie de protótipo da futura ressurreição de todos os que estão na sepultura. Portanto, essa doutrina da ressurreição é algo que já vinha antes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E agora ela é efetuada por Deus através do Senhor Jesus Cristo. E no texto que nós estamos abordando, de Filipenses capítulo 3, que seria uma aplicação da ressurreição de Cristo para as nossas vidas, nesse dia tão importante, Paulo está dizendo que a nossa cidade está nos céus. A importância desse tema, porque nós normalmente ficamos tão absorvidos pelas coisas desse mundo, tão preocupados, tão ansiosos, até um certo limite. Isso é necessário, não podemos também ficar de braços cruzados, mas isso pode interferir no nosso bem-estar, interferir na nossa mente, pode trazer um quadro depressivo, um quadro de acomodação, um quadro de passividade. E a palavra de Deus nos mostra que, diante dessa realidade espiritual, que a nossa cidade está nos céus. Vejamos o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: e nos ressuscitou. Isso é um verbo passado. Nos ressuscitou, quer dizer, agora nós já estamos ressuscitados em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele quem? Com Jesus. E nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, observem, em primeiro lugar, que Paulo está falando da nossa união com Cristo. No versículo 5 de Efésios 2 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. É como se agora nós estivéssemos de mão dadas com Cristo. Há algo que não pode mais nos separar do amor de Cristo. Paulo fala muito sobre isso lá em Romanos. Quem pode nos separar do amor de Cristo? E então Paulo está dizendo: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isso fala da nossa união com Cristo. E nos ressuscitou. Essa é a primeira ação que devemos entender, que nós já estamos ressuscitados com Cristo. Em segundo lugar, nós vemos nesse versículo 6 de Efésios 2, que agora nós ascendemos aos céus. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Então, significa que nós fomos trasladados para os céus. Podemos estar com o nosso corpo físico aqui neste mundo, mas a nossa alma, o nosso espírito já está nas mansões celestiais. E mais, Paulo diz mais uma terceira coisa: e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, nós estamos com Cristo, assentados com Cristo, no braço direito de Cristo, e prontos para realizar obras da ressurreição. Esse é o nosso dever. E então nós estamos como que numa posição de parceria. Nós somos parceiros de Cristo nesta obra tão importante espiritual, em que, quando o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, existe o processo do novo nascimento, e nós agora estamos perdoados dos nossos pecados, porque quando Cristo morreu, Ele morreu para perdoar os pecados, e quando Ele ressuscitou para a nossa justiça. Agora somos aceitos, somos pecadores penitentes. E Paulo vai dizer mais em Efésios 2:19: assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão dos santos. É uma expressão que fala sobre o texto que nós estamos seguindo de base, que é Filipenses 3:20, que a nossa cidade está nos céus. Então, como se nós tivéssemos já o passaporte carimbado, e agora nós temos o visto, e a entrada está nos assegurada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Isto é motivo de grande alegria, de grande entendimento quando o cristão tem e sabe deste posicionamento. Agora, nós vamos, como já disse, compartilhar as obras do reino aqui na terra. Por esse período que ainda nos resta, eu acredito muito curto, nós estaremos compartilhando, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está no reino? Você faz parte deste reino? Você se sente como um cidadão dos céus? E
A nossa cidade, ela está no céu, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que alegria! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 21 de Filipenses 3, Paulo diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Uma outra importante menção, uma realidade muito grande, porque estamos vivendo um tempo em que a morte, o que mais se noticia é sobre a morte, né? O nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós sabemos que a Bíblia fala do fim do mundo. Nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre o julgamento final. Então, muitas pessoas hoje, olhando para as coisas materiais, para os poderes materiais, elas são agradecidas porque nasceram bem, nasceram em lares ricos, poderosos, socialmente falando, abastados. Outros nasceram em lares paupérrimos, em circunstâncias difíceis de sobrevivência. Às vezes, até o básico se torna com bastante dificuldade. Essa é uma realidade do nosso país. Um país que tem um distanciamento social muito grande, né? Muitos são muito ricos, são fartos. Poucos, né? Podemos assim dizer ao contrário, são muito ricos, muito fartos, e a grande maioria passa por grandes necessidades. É só você ver, por exemplo, no final de uma feira livre, como as mercadorias, que são mercadorias rápidas para serem consumidas, né? As pessoas vão já beirando meio-dia, 1h, e vão arrematando dos feirantes aquelas mercadorias. Então nós observamos as pessoas que têm os recursos menores pegando essas mercadorias, nos mostrando uma distinção abissal que não deveria haver. Deveria haver um equilíbrio, uma melhor distribuição da renda, para que não houvesse essa situação. Então, pessoas nascidas bem, com muitas projeções econômicas, mas será que essas pessoas nascidas bem, com toda a mordomia, vão ressuscitar bem também? Essa é a grande questão. E uma pessoa nascida com poucos recursos, como será a sua ressurreição? Será que ela, em Cristo Jesus, ela vai, com certeza, ressuscitar bem? É isso que esse texto está falando de nascimentos terrenos e nascimentos celestiais. João capítulo 1, versículo 12, diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Em João capítulo 11, versículo 25, quando Jesus estava no enterro de Lázaro, ele pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
que esteja morto viverá. Você crê nessa palavra do Senhor Jesus Cristo? Eu sou a ressurreição e a vida. Paulo fala muito sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele fala de vários corpos que são carnais e corpos que são espirituais. Podemos ver, por exemplo, que Paulo fala assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Que coisa tremenda quando a pessoa nasce de novo e o Espírito Santo vai dando essa iluminação, essa clareza, essa visão espiritual, que agora nós temos ainda este corpo abatido, como diz o texto. Mas Paulo está dizendo que transformará o nosso corpo abatido em corpo glorificado. Devemos entender que o corpo ele está abatido pelo envelhecimento, às vezes pelas sequelas de uma doença, mutilado muitas das vezes por acidentes, por tantas coisas que podem ocorrer, aflições nas nossas vidas. Mas a alma e o espírito já está ressuscitado com Cristo. É o que Paulo está dizendo por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 3, portanto, se já, essa palavra portanto está no condicional, né? Somente o Espírito Santo pode dar essa percepção, esse privilégio, esse direito, para que nós possamos usufruir com fé na sua totalidade, de acordo com as Sagradas Escrituras. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, significa passado, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Significa o nosso presente e o nosso futuro está em Cristo Jesus. Aleluia. Uma observação, uma ilustração que podemos assim dizer de como será essa maravilhosa realidade futura, né? O Senhor Jesus, ele deixou bem esclarecido toda essa configuração desse corpo abatido, quando ele elogiou o seu precursor, que foi João Batista. Ele disse a respeito de João Batista, Mateus capítulo 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista.
mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quer dizer, lá não vai ter esse negócio, eu sou maior ou menor. Todos vamos estar num posicionamento maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. E diz ainda este versículo 21 de Efésios, de Filipenses capítulo 3, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Que poder é este? O poder da ressurreição. É o maior poder que existe na humanidade. Às vezes, podemos ver uma pessoa armada, uma pessoa com físico de atleta, de um lutador, mas sabemos que este poder é um poder limitado. As maiores nações podem ter o seu poderio bélico de assustar outras nações, mas o poder de Cristo é um poder superior. E diz as Sagradas Escrituras, é um poder eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. De sujeitar também a si todas as coisas. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Neste domingo de ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que realmente possamos, através do Espírito Santo, compreender bem o que a palavra de Deus, não só aquilo que o Senhor Jesus aconteceu na sua vida, com o seu corpo glorificado, mas também a nossa posição nessa participação da sua ressurreição. E concluindo, queria meditar um pouco no contexto desses 2 versículos de Filipenses capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, ele escrevendo de Roma, onde ele estava preso, ele estava fazendo exortações para guardar dos maus obreiros e estava falando sobre cultivar os frutos do Espírito. Estava falando dando o seu testemunho pessoal, que como ele foi ganho para Cristo, ele pôde dizer, por exemplo, em Filipenses 3, versículo 6, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, ele achava que ele seguindo a lei, ele achava que pelos seus méritos próprios, ele poderia ter acesso a Deus, mas tudo esterco, algo desprezível, algo sem valor. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então, prezados irmãos, isso significa o quê? Que precisamos tomar cuidado com os valores que podemos dar para as coisas materiais na nossa vida. O nosso envolvimento, até que ponto nós temos capacidade de saber que
essas coisas da terra, que às vezes nós damos tanto valor, essas riquezas da terra na qual nós damos tanto valor, da qual lutamos tanto, podem ocupar, como Paulo diz aqui, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, como lixo. É algo, no mundo antigo, era algo que era atirado para os cães, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Como Paulo, ele se preocupava com este aspecto judaico, querendo desvincular as tradições judaicas da fé cristã. E ele fala muito sobre isso, mas aqui vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós agora temos essa justiça. Paulo ansiava para conhecê-lo. Esse conhecimento de Paulo era muito importante. Significa experimentar o poder de Cristo ressuscitado. Mas não somente isso, compartilhar das suas aflições, como diz o versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quer dizer, existe um preço a ser pago nessa intimidade em que podemos galgar nessa escada espiritual através dessa desejo de conhecer, saber, como nós estamos vendo hoje, estudando a questão da virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições conforme a sua morte, para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então, Paulo centraliza esse desejo através dos versículos 12. Ele diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso em Cristo Jesus. Paulo estava sofrendo. Eu creio que nenhum de nós, nessa atualidade, estamos numa situação pior ou igual à de Paulo. Paulo estava numa situação muito pior. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda dá no versículo 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Meus irmãos, realmente essa é uma situação muito clara, né? Não existe nenhuma nuvem
em termos de nossos pensamentos dessa realidade. E Paulo dizia no versículo 18, porque muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, Paulo estava chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Que tristeza, né? E que bondade de Deus para nos iluminar. Deus estendeu a sua mão para nós. Como diz aquela música, né? Quando Jesus estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido pecador, mas agora Cristo me conquistou. Como é bom nós fazermos esse sinergismo, palavra que fala de uma ação correspondente com aquilo que Deus fez por nós. E Jesus ressuscitou, está sentado, ascendeu aos céus, está sentado. Assim também nós devemos estar no mesmo patamar, na mesma correspondência como a Bíblia coloca, não porque eu acho, pela minha experiência, não, pelo que a palavra de Deus, na sua exegese, na sua interpretação correta, ela nos mostra que nós já estamos assentados, ressuscitados com Cristo e assentados nos lugares celestiais. E não caiamos nessa palavra que Paulo diz aqui no versículo 19 de Filipenses 3. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É uma grande realidade. Pessoas que só pensam neste mundo, querem conquistar muitas coisas, mas quando a morte chega, tudo que conquistaram. Vamos concluir orando ao nosso Deus. Temos aqui um pedido de oração pelo pastor Fábio Gomes. Vamos estar agradecendo a Deus por essa manhã. Senhor, muito obrigado por este culto que, em honra a Ti, em louvor, em adoração a Ti, Te oferecemos como sacrifício espiritual, que seja agradável a Ti, Senhor. Sabemos que de nós mesmos não podemos oferecer nada, mas somente pela graça do Senhor que abundou em nossas vidas, essa maravilhosa graça que entendemos tão profícua, operou uma transformação nas nossas vidas, uma salvação plena, e agora, com essa realidade da ressurreição, a morte já não tem mais poder sobre nós, porque já estamos ressuscitados com Cristo. Portanto, a Deus, a nossa gratidão imensa, que possamos continuar a praticar obras de um verdadeiro ressuscitado em Cristo Jesus. Livra-nos dos perigos, de qualquer coisa que possa nos desviar da Tua presença, que possamos sempre sermos vigilantes, orando, vigiando em todo o tempo, não confiando na nossa carne, na nossa pessoa, mas tendo o nosso coração totalmente crucificado para Cristo Jesus. Agora intercedemos, ó Pai, pelos pedidos, pela vida dos Teus servos, pela esposa do Teu servo, pastor Fábio Gomes, sei com a nossa irmã Alessandra, e concede vida nova, poder para superar
esse momento que ela está passando. Ó Deus, abençoa outros irmãos e irmãs que passam por alguma dificuldade. Sabemos que as aflições nos aproximam mais de Ti, os sofrimentos nos levam mais ao Teu trono da graça, mas também suplicamos a Tua interferência, porque sabemos que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Concede, ó Deus, um domingo abençoado para os Teus servos e abençoa, ó Deus, a continuidade desses trabalhos espirituais através dos pastores Antônio Maximiliano, também do obreiro Lucas, também do pastor Edson Miranda à noite. Sê com o Teu povo. Também suplicamos uma direção para a Tua igreja neste momento de restrições, de várias autoridades se posicionando. Ó Deus, dai-nos o Senhor a orientação segura com relação aos trabalhos presenciais da Tua igreja. Perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus e suplicamos a Tua bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam em nós, através de nós e sobre nós. Amém.